sabe, nada estava vindo. Eu falei, Espírito Santo, o que você quer que eu ministro? Sabe, o que as coisas que estão acontecendo? Obrigado, Caio. O que está acontecendo? Parece que não está saindo nada. Ele falou, só para mim ser simples. Eu quero que você entenda o que é um trauma. Um trauma, ele pode ser tanto psicológico quanto físico. Só que hoje eu quero tratar muitas vezes do que é um trauma psicológico. Talvez um trauma pode ser algo pequeno, como, eu tenho medo de escuro, porque quando eu era pequeno eu ficava muito no escuro. Eu era obrigado a ficar no escuro. E hoje eu tenho medo, eu tenho esse trauma. Ou eu tenho trauma de piscina porque eu vi uma pessoa se afogando e eu fiquei com medo. Ou eu me afoguei e fiquei com medo. E eu tenho um trauma de piscina que eu não consigo entrar em piscina. Eu tenho, sei lá, existe vários e vários traumas. Existe várias e várias formas de ser manifestada essa questão do trauma. Existe uns que são, vamos colocar, todos são iguais, eu creio, mas existe uns que são mais e outros que são um pouco menos. Existe uns que as pessoas conseguem cura, né, daquilo ali um pouco mais rápido, um pouco mais fácil, e tem alguns que as pessoas demoram talvez uma vida inteira. E hoje eu quero que, sabe, que você olhe para você, sabe, que você, sabe, não fique com medo de expor esse trauma, né? Que você muitas vezes pode ter sentido, pode ter acontecido. Hoje, por isso que eu falei que o Espírito Santo hoje está falando muito forte no meu coração nessa questão de cura, muita cura interna, mas não é algo, sabe, aquele negócio briga, não, é uma cura com uma paz interior, sabe, é uma cura trazendo um refrigério, trazendo um alívio dentro de nós, sabe, aquele que você respira fundo e dá aquele sopro e parece que saiu um caminhão de você. Que nós possamos hoje entender o que muitas vezes está nos bloqueando para que nós possamos caminhar mais com Deus. Que trauma que vem nos impedindo para que nós possamos continuar na caminhada com Deus. Se você trouxe sua Bíblia, eu quero que você abra em 1 Reis 19. E eu quero ler do verso 1 ao verso 3. E vai dizer assim: Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã às estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Até aí eu quero contextualizar mais ou menos o que está acontecendo aqui. Você que chegou agora na Bíblia e talvez está meio perdido, quem que é Elias, o que é Jezabel e tal. O que está acontecendo aqui? Israel, ele vinha passando por muitas desobediências muitas vezes. Desde a época que Moisés lá atrás resgatou o povo do Egito e veio trazendo, era mais ou menos assim: a bênção vinha, o povo ficava ali algum tempo, depois eles se apostavam da fé, aí vinha o castigo de Deus, logo em seguida vinha o arrependimento, e aí na sequência vinham as bênçãos. E esse ciclo ficou por muitos e muitos anos, por muito e muitos tempos. Passou do livro de Juízes, veio 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis. Então veio um tempo acontecendo essas mesmas coisas. O povo ganhava a bênção, eles se apostavam da fé, o castigo de Deus vinha, aí logo em sequência o povo se arrependia, pedia um salvador, Deus mandava um salvador, a bênção vinha, e aí depois eles se apostavam da fé de novo, e esse ciclo foi por um bom tempo. E aí o que aconteceu? Que chegou um certo momento aqui, que Acabe e Jezabel estavam no reinado ali, estava reinando, e Elias era um profeta.
Mas não só ele, como tinham mais outros 100, porque ali, naquela época, nesse momento, Acabe e Jezabel não autorizavam ninguém a servir, a não ser os deuses dele. E os profetas, Obadias, se você ler um pouco mais atrás, Obadias, ele escondeu 100 profetas ali, e ele servia pão e água. Só que nessa mesma época aqui, começou a ter uma seca, uma fome terrível. E teve esse momento, essa treta aí, entre Jezabel e Elias, e os profetas ali. E aí foi que aconteceu, que teve o altar lá, falou, invoque seus deuses, que depois eu vou invocar o meu e tudo mais. Aí eles morreram. Só que aconteceu que chegou aos ouvidos de Jezabel isso. Acabe chegou, o rei falou para a rainha lá, ó, Elias, deu bom lá, Elias matou todo mundo, o Deus de Elias ganhou, e aí? O que nós vamos fazer? Ela falou, se até amanhã ele não estiver morto. Mas aí é onde que nós começamos a entrar nessa questão de traumas e algumas coisas referente a isso. Você percebe que no verso 3, Elias teve medo. Elias teve medo das circunstâncias. Sabe por quê? Porque antes, no Monte Carmelo, Elias viu tanto que Jezabel era ruim, tanto que Jezabel era, realmente ela faria isso, sem pensar duas vezes. E aquilo, muitas vezes nós vimos alguma coisa, vimos tanto que a pessoa ou fazemos alguma coisa, temos aquele trauma e aquilo ali nos gera um medo, que muitas vezes é chamado trauma do medo. Muitas vezes nós não fazemos, nós não conseguimos caminhar, muitas vezes porque nós temos medo. Medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer, medo se vai acontecer. E Elias, ele teve esse medo, ele ficou com esse medo e falou, eu vou fugir. Mas olha o que Deus tinha acabado de fazer. Cara, um profeta Elias, vocês podem pensar, um profeta Elias, e por isso que eu falei que talvez, hoje eu vou me abrir meu coração aqui, mas, cara, a gente temos que entender que muitas vezes, não é porque a pessoa é um líder, um pastor, ou vocês mesmo, que nós bloqueamos essa questão de olhar para Deus e saber que Deus, Ele quer ouvir da nossa boca os traumas que nós temos. Muitas vezes aquilo aqui nos impede de chegar mais perto dele. Só que Elias acabou de experimentar uma coisa incrível, que caiu ali, matou todo mundo, os altares pegou fogo, o negócio ficou maluco. E ele teve uma experiência real com Deus. Ele teve algo sincero com Deus. Só que mesmo assim, mesmo ele estando em Deus, o coração dele ainda pendeu um pouco para a questão humana. O coração dele pendeu ainda para a questão de caramba, ela falou que vai me matar. Eu já vi do que ela é capaz. Então eu vou fugir. E Elias começa a fugir. Elias começa a sair fora. E Elias começa a se esconder. E aí Elias começa a ter um negócio ali. Aquele medo dele paralisou ele. O trauma do medo foi tão grande que paralisou ele. Deixou ele estagnado. Porque veio um anjo, deu de comida para ele. O anjo falou assim, ó, come bem. O anjo proveu para ele, para que ele pudesse caminhar até uma outra cidade. E toda vez que vinha, uma hora veio o Senhor, ele falava, Deus, sempre fui zeloso com o Senhor, sempre fui isso, sempre fui aquilo. Muitas vezes nós temos alguns traumas em nós, e nós começamos a olhar para Cristo e perguntar, por que o Senhor me permitiu ter isso? Por que o Senhor permitiu acontecer isso? Eu sempre fui zeloso à sua casa, eu sempre orei, eu sempre li a Bíblia. Por que o Senhor permitiu que essa circunstância acontecesse comigo? Por que o Senhor permitiu que esse trauma foi colocado na minha vida? E nós se acovarda e começa a querer arrumar justificativa. Gente, eu não estou falando que os traumas que vocês podem ter é uma coisa de frescura, não é isso que eu estou falando. Entendam bem. Eu creio muito que tem alguns traumas psicológicos, alguns traumas que nós sofremos, que precisam sim de um tratamento. Mas nós temos um Deus que Ele é capaz de tratar todas as coisas.
Muitas vezes o Espírito Santo não vai trazer à memória algumas coisas na nossa vida por conta disso, porque nós não somos maduros suficientes para resolver tal situação. E daqui a um tempo o Espírito Santo traz a memória para que nós possamos resolver essa situação. Tem alguns traumas que precisam ser resolvidos. Tem alguns traumas que precisam ser esclarecidos, colocados ao pé da cruz e falado realmente: Deus, eu preciso resolver essa circunstância. Eu não quero mais só colocar um band-aid e depois eu vejo isso. Eu não quero só, colocar um curativo e lá para frente eu cuido disso. Algumas coisas têm que começar a cicatrizar na nossa vida. Nós olharmos aquilo ali, vermos aquela ferida, aquilo que nos causou muitas vezes mal, falar: isso aqui já não me atinge mais. Elias paralisou, Elias ficou paralisado com o medo. Elias se acovardou e não queria mais seguir. Começou a querer arrumar justificativa. Ele olhava para a situação e falava: eu acabei de presenciar o que Deus fez, será que Deus não pode ser por mim ainda? E Deus chega nele e Deus dá um carca nele. Deus fala: tinha 7.000 lá que também se ajoelhou perante a mim, que também dobrou os seus joelhos. E por que você seria diferente? Muitas vezes Deus vai nos dar um chacoalhão. Deus vai olhar para nós e vai, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos colocando os nossos traumas na frente de Deus. Nós não conseguimos avançar na nossa vida, porque o nosso trauma, a nossa fraqueza muitas vezes está sendo maior do que Deus na nossa vida. E não é. Nós mesmos queremos se vitimizar. Elias mesmo queria ficar vítima ali. Ele poderia enfrentar a situação e falar: se Deus é por mim, eu não tenho nada a temer. Já lembrei: se Deus é por mim, quem será contra mim? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A paz do Senhor, pode ir embora, gente. Mas se nós começarmos a olhar somente as circunstâncias dos nossos traumas, se nós começarmos a olhar somente aquilo que nos impede de seguir para frente, como que nós vamos querer viver o romper, viver algo novo em Cristo? Como que nós vamos querer realmente viver algumas coisas novas em Cristo? Como? Sendo que os nossos medos, os nossos traumas estão na frente daquilo que Deus tem preparado para nós. E aí eu te pergunto: mas por que Deus permite que nós vivermos alguns traumas, de nós realmente ter alguns traumas dentro de nós, e nós vivermos isso? Por que Deus permite isso? A resposta é para provar o nosso coração. Se você pegar e ver a galera que estava lá no deserto, passou pelo deserto, junto com Moisés, e ficou lá. Em Deuteronômio 8:2 vai dizer assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Será que os nossos traumas estão sendo maior do que guardar o que Deus colocou na nossa vida? Será que os nossos traumas e Deus olhar para o nosso coração, será que nós estamos mais com medo das circunstâncias do que realmente vivendo alguma coisa nova em Deus? Mas por que Deus fala para humilhar vocês? Porque Ele quer saber o que tem no nosso coração. Muitas vezes somente através de uma humilhação, de algo que vai te constranger, para saber se o seu coração está em Deus ou não está em Deus. Ah, Fabrício, mas então você tem que falar que as pessoas têm que me humilhar, que todo mundo tem que me humilhar? Não, não é assim. Deus vai colocar algumas circunstâncias que eu precisar humilhar perante Deus.
Vai eu precisar me colocar aos pés de Deus, me humilhar, mostrar a minha fraqueza, mostrar quem eu realmente sou. Aí sim Ele vai conhecer o nosso coração. Rafael, sabe isso? Deus já sabe que eu sinto. Não, mas às vezes não. Ele quer ouvir da sua boca. É que nós sempre queremos dar o de super homem, super mulher, super forte. E quando é preciso nós se colocarmos ao pé da cruz e relatar tudo isso, esses traumas que nós temos, muitas vezes nós não conseguimos, porque nós queremos ser autossuficiente, e nós só queremos lembrar, igual Elias lembrou, das coisas que nós já fizemos, das coisas que nós já fez para Deus. Sabe, cara, é difícil demais você se colocar aos pés da cruz e muitas vezes falar: Deus, eu sou assim, eu sou egoísta, Deus, eu sou assado, Deus, esse trauma que o Senhor me colocou aí, que eu tive esse trauma, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, eu não estou conseguindo lidar com isso. Quantas vezes, e eu falo por mim, eu tive problema com a questão da minha paternidade, eu tive problemas. Meu pai é uma ótima pessoa, é um ótimo ser humano, mas ele deixou muitas vezes, e aquilo ali uma hora ou outra me aflige às vezes, e eu pego e eu começo achando que está tudo bem, que eu já estou resolvido com essa situação. E uma vez eu me lembro claro, eu estava antes de ir para uma conferência lá em São Paulo, um culto que teve lá em São Paulo. Eu lembro que eu chorava horrores, que eu tive um problema com meu pai, e eu colocava aquilo ali, e eu vi o tanto que eu não tinha sido curado ainda, e o tanto que aquele trauma ali, sabe, de muitas vezes ser trocado, muitas vezes ser desvalorizado, muitas vezes me enxergar como uma mercadoria para o meu pai, muitas vezes não ter enxergado um amor verdadeiro ali. Eu peguei e aquilo ali me afrontava dentro de mim. E o diabo aproveitava e começava: você não é amado, você não é. Aí para você, tudo que você passou, vê se está valendo a pena. E eu cheguei naquela conferência, cara, destruído. Cheguei naquele culto lá destruído. Cheguei na sexta-feira, foi uma bênção, mas no sábado, cara, no sábado eu lembro que eu não conhecia ninguém. Um amigo que estava comigo, ele estava em outro lugar lá, porque ele servia na igreja local de lá. E eu me coloquei de joelho e comecei a orar, e comecei a falar para Deus tudo que eu sentia. Comecei a falar para Deus tudo que realmente estava passando na minha vida. A questão com meu pai, a questão do que eu tinha, sabe? E eu comecei a colocar aquilo ali. E eu ouvi como uma voz, cara, tão audível, uma voz de trovão, falando: eu sou o seu pai, eu que te criei, eu que te guio. E aquilo ali, sabe, foi no meu coração tão forte. Só que ainda eu olho muitas vezes essa ferida dessa questão da paternidade, e aquilo ali de repente me traz uma lembrança, e o diabo começa a jogar seta. Só que aí, hoje eu tenho realmente algo para falar. Hoje eu tenho realmente algo para refutar aquilo ali, falando: não, eu tenho um pai. Eu sim tenho um pai. Deus é meu pai, Ele me criou, Ele me ama, eu sou amado, eu sou feliz, Deus me deu vida. E a gente começa a refutar isso daí. Alguns traumas você vai ter que realmente bater de frente, você vai ter que realmente se humilhar e colocar o seu coração naquilo ali, para que você possa combater aquilo ali. Mas o problema é quando nós temos que fazer isso, porque nós não queremos ser sinceros com nós mesmos muitas vezes. Nós queremos fazer que nem Elias: mas tudo que eu já fiz pelo Senhor, eu vou ficar aqui. Elias teve um momento ali de depressão, teve um momento ali de não querer saber de mais nada, teve um momento ali de que ele deitou debaixo de uma árvore e só queria ficar ali, com medo, acovardado.
Muitas vezes nós estamos se acovardando perante nossos traumas, nós estamos se acovardando, nós estamos querendo colocar o trauma realmente como o trauma ganhou, agora que eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Sabe, que nós possamos olhar hoje os nossos traumas, o que vem nos incomodando, e colocar os pés da cruz realmente, e acertar isso, sabe, realmente saber, porque o diabo não vai parar de colocar a seta, de te julgar, daquilo que muitas vezes te faz mal. O diabo não vai, pegar leve com você. O que ele puder colocar no seu psicológico, o que ele puder falar que você não é, ele vai fazer. E não pense que ele vai ser bem maleável, não. Quanto mais ele puder te rebaixar, ele vai te rebaixar. E nós temos que olhar para isso, sabe? Mas o que eu devo fazer? Cara, tem uma passagem que eu sempre pego e eu fico, sabe, olhando ali. Creio que vocês sabem da questão de Pedro. E ele nega Jesus 3 vezes. Pedro nega ali Jesus, Pedro que andou com Cristo. Pedro que falou um tempo antes, falou: não, eu amo você mais que tudo, Deus, eu sou capaz de dar minha própria vida por você, Jesus. Eu sou capaz de dar minha própria vida por você, Jesus. E Jesus fala: você vai me negar 3 vezes ainda, Pedro. E acontece essa negação. E acontece essa questão de Pedro negar 3 vezes Jesus. Só que aí em João 21, do 15 ao 7, se puder colocar aí que eu quero ler com vocês. João 21, do 15 ao 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: sim, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Eu quero colocar, não está na Bíblia, mas que você tente imaginar como que estava a cabeça de Pedro. Ele ali se colocou autossuficiente e nega Jesus 3 vezes. Nesse período, imagine a cabeça de Pedro, imagine o quanto Pedro poderia estar tendo aquele, cara, eu neguei, eu não fui uma pessoa confiável, eu não sou uma pessoa confiável. Ter um trauma talvez de uma desconfiança, de um abandono ali, sabe, eu neguei, eu estou sentindo, parece que não tem ninguém. E ele fica ali naquela circunstância, a cabeça dele a milhão, e ele sem saber o que pensar, e de repente Jesus reúne os discípulos e fala isso. Só que tem uma questão que talvez, por isso que é bom muitas vezes você pegar algumas traduções e ver na questão grega. Nos 2 primeiros amor que Jesus fala, ele fala um amor ágape, o amor ágapo no grego, que é um amor que você realmente morre pela pessoa, que você realmente, está disposto a morrer. Só que nos 2 primeiros, Pedro responde com um amor que chama pilo, se eu não me engano, que é um amor assim como eu amo Felipe, mas não sou capaz de dar minha vida assim, sabe? Aquele amor de irmão, aquele amor, te amo, nego, velho, aquele amor assim, sabe? E ele responde assim, só que no 3º, Jesus repete. Só que aí Jesus repete como um amor pilo também. E aí a ficha dele cai. Ele fala: nossa, eu falei que eu morreria por ele. E agora a forma de mim falar isso está sendo através de um... E ali ele, toda aquela trauma, todo aquele negócio de confiança, Deus ainda fala para ele, Jesus ainda fala para ele: apacente as minhas ovelhas. Como eu estou restaurando hoje aqui com você, Pedro.
para que você possa dar continuidade ao meu ministério. Não deixe os seus traumas, não deixe as suas falhas, não deixe aquilo que muitas vezes está te brecando atrapalhar o seu ministério, atrapalhar a sua vida, atrapalhar a sua caminhada com Jesus. Não deixe os traumas te bloquearem ao ponto de você não querer mais servir a Deus, ao ponto de você não querer realmente estar com Deus. Fala: Deus, independente do meu trauma, independente do que eu passei até hoje para estar aqui, eu quero te servir. E que o Senhor possa restaurar. Sabe por quê? Ele quer restaurar. Ele quer, lutar essa luta com você. Coloca para mim Êxodo 14:14, a gente vai encerrar por aqui. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Não importa o trauma, não importa a dificuldade, não importa o que você sente no seu coração, Ele vai lutar com você. Quer notícia melhor que essa? Quer notícia melhor que essa de que não importa o que você está passando, Deus olha para você e fala: filho, calma, eu vou lutar com você. Fique calmo. Imagina Deus olhando hoje para você e falando isso. Fique calmo. Eu acho que Pedro, daquele momento que tem aquela coisa, e ele ouve de novo a questão do pastoreio ali, deve ter tirado um negócio dele, deve ter, saído algo dele ali que fala: nossa, apesar do meu erro, apesar de tudo que eu fiz, ainda Ele está comigo. E agora eu posso ficar calmo. Quantos corações hoje não estão agitados aqui? Quantos corações hoje não estão realmente aflitos? E Deus está falando: eu vou lutar essa luta com você, filho. Fique calmo. Eu quero que você fique de pé. Eu quero